Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gustavo Marinho, sou redator no Coin Times e hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho com o Rodrigo Monteiro, né? Vou dar um tempo aqui para ele se apresentar, falar sobre ele, quem é ele, o que ele faz, e a gente vai conversar sobre a voz da criptoeconomia no Brasil, um pouquinho da regulamentação desse mercado, da, da autorregulamentação desse mercado, né? Feito pela própria AB Crypto, com algumas exchanges parceiras. Então, boa tarde, Rodrigo. Você pode ficar à vontade aí, se apresentar, falar um pouquinho do que você faz. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse espaço, né, nessa oportunidade de contribuir. Já agradeço o convite e dou os parabéns aí à Nova Dax pela oportunidade. Eu sou o Rodrigo Monteiro, sou diretor executivo da AB Cripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia. Ninguém é perfeito, eu sou advogado, confesso, e eu trabalho com os temas de regulação econômica e setorial há mais de 15 anos. Não sou tão velho assim, tenho 44 anos, mas a barba já está branca aí dos quilômetros rodados. Nesse ínterim, eu participei da regulação e interagi na criação dos ecossistemas que convergem para diversos setores da economia, transportes, telecomunicações, serviços financeiros, saneamento, e agora tenho a felicidade e a oportunidade de estar contribuindo na evolução da criptoeconomia brasileira. Excelente, maravilha. E voltando um pouquinho ali, como é que você se interessou primeiro, né, pelas criptomoedas, Bitcoin? O que te atraiu nisso? Você era advogado já, né? Trabalhava em alguma coisa? Em verdade, a gente está sempre aprendendo, né? E a questão da criptoeconomia, dos criptoativos, criptomoedas, os tokens, os alt-tokens, eles são uma evolução do mercado financeiro, né? O que há de mais moderno hoje, para onde as discussões convergem. Então, se você se mantém atualizado, antenado com o que está acontecendo, difícil passar despercebido para os temas relacionados à criptoeconomia. Comigo não foi diferente, e nesse processo foi quase que natural. Então, eu já estou aí há 2 anos quase imerso no mercado da criptoeconomia, interagindo com diversos atores, reguladores, etc., na expectativa de contribuir para que o mercado seja cada vez mais rígido, seguro e benéfico para todos, né? Exchanges, usuários, investidores, reguladores, governos e assim por diante. Eu não sei se, assim, eu tenho uma visão, né, de que a maioria dos investidores esperam que a regulamentação traga segurança, né, para o mercado, porque eu vejo muita gente que, Bitcoin eu não vou investir não, porque esses sites aí que pedem o meu depósito, sei lá, e se esse mercado não tem nem regulação, vou esperar, né, quando vier eu começo a investir. Não sei se você vê dessa forma, né, que você falou da rigidez do mercado, como é que você enxerga, assim, a regulamentação do mercado de criptomoedas? Em verdade, eu falei em rigidez, né? Rigidez no sentido de um mercado coeso e seguro para todos, não rígido. Eu enxergo primeiro com essa desmistificação de que ele não é um mercado regulado. Ele é bastante regulado, né? Se nós olharmos a imensa maioria das atividades econômicas, desde as coisas mais comezinhas, no comércio do dia a dia, até produtos mais sofisticados, como compra e venda de apartamentos, você não tem uma regulação, uma agência reguladora para tudo, né? Você tem um arcabouço de legislação que se aplica e dá as condições de contorno para tudo. Então, apesar de nós não termos ainda uma agência reguladora específica ou mesmo exclusiva para o setor de criptoeconomia, todas as regras de direito civil, de direito penal, de proteção ao consumidor, de câmbio, de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, trabalhistas, tributárias, elas se aplicam e são observadas nos negócios relacionados a criptomoedas e criptoativos. Então, nós temos, sim, uma regulação como todos os setores sérios da economia brasileira. O que nós não temos é uma regulação específica que dê conta, às vezes, das peculiaridades e da própria evolução do setor, que é muito rápida. Isso está em discussão, né? Tem uma frase
famosa do Ronald Reagan, que ele diz que o governo primeiro chega taxando, depois ele regula, e depois, se o setor não vai tão bem, ele subsidia. Nós acreditamos que não vai ser preciso subsidiar esse setor. Já houve um esforço de taxação, a própria Receita já chegou regulando o que seria sujeito aos informes, aos respectivos eventuais impostos, no caso, o imposto de renda para ganhos de capital, e agora a gente está na discussão da regulação específica para acompanhar esse setor que só está sendo arranhado ainda na superfície, né, como um iceberg ali em que a gente está muito em cima do gelo, e todas as possibilidades do blockchain e da criptoeconomia ainda estão só no começo, e a gente precisa, talvez, de uma agência um pouco mais dinâmica, que após o marco regulatório inicial, consiga acompanhar toda a evolução que vem pela frente. Não, eu concordo completamente aí com o que você disse, porque eu acho uma visão muito errada que as pessoas geralmente repetem que o mercado não é regulado, não é seguro, não é não sei o quê. Mas a gente não está indo em outro mundo, né? A gente está ainda sob todas as regras civis e tudo mais. Exato. Né? E fora que tem coisas muito pesadas em cima do mercado de criptomoedas. Quando veio a IN 1888, tá certo? Eu pensei assim, caramba, que pesado, que complicado. Será que agora vou preferir ir aqui nas corretoras nacionais? Porque, assim, pelo menos eu achei que muita gente ia pensar isso. Porque aí você não precisa fazer o informe por você mesmo, né? Deixa isso na mão da corretora. Mas, mesmo assim, até para as corretoras, caramba, será que elas estão preparadas, né? Para abranger todas essas regras? As corretoras tradicionais têm todas essas regras? Porque será que não está muito pesado? Então, a verdade é que, de fato, quando o mercado ele se aprofunda e se torna mais regulado, vai existir sim um nível de compliance, de cumprimento e observância de regras, que vai demandar uma certa estrutura. A gente tem bastante cuidado em proteger sem atrapalhar, né, e incentivar a segurança sem acabar ou combater ou prejudicar a liberdade econômica, mas a verdade é que, a depender da atividade, esse conjunto de regras e observâncias, eles têm um custo. Então, empresas muito pequenas, né, aquelas 2, 3 pessoas que se juntam numa garagem, eventualmente, no mercado de criptomoedas ou de blockchain para operações mais complexas, etc., eles não vão conseguir cumprir, né, por falta de estrutura mesmo. E é bom que seja assim, né? Se você pensar que, no caso da criptoeconomia, há vários bens jurídicos tutelados, né? A gente tutela a poupança popular, né, que é a segurança do investimento e do acesso ao bolso do cidadão. Nós tutelamos a prevenção à lavagem de dinheiro, o combate a atividades ilícitas, prevenção ao financiamento do terrorismo e tantos bens que são caros e importantes para a sociedade. É natural que se exija um nível de compliance, um nível de adequação mínimo, que por vezes atrapalha empresas muito pequenas, né, de atuarem nesse mercado. Vou dar um exemplo. Laboratório farmacêutico, né? Laboratório farmacêutico tem que estar atento às regras de vigilância sanitária, de saúde, a diversas regulações internacionais, locais e supervisões, e é bom que seja assim, porque é assim que nós temos segurança de que podemos sim comprar um remédio qualquer prescrito em farmácia e que nós não vamos estar tomando um veneno ou algo que nos faça mal, né? Porque ali se tutela a vida, né? O benefício da vida. Imagine se laboratório farmacêutico fosse uma atividade livre sem qualquer regulação, né? Você ia ter problemas desde os placebos, né? Eventualmente alguém comprando um remédio achando que estava se tratando e ali só tinha farinha, até problemas maiores, né, de segurança pessoal e proteção à vida. Então, é natural que essas atividades econômicas que se sofisticam e que cresçam exigem um certo nível de estrutura. A gente luta muito para que esse nível não seja nem muito maior, nem muito menor do que o necessário, é difícil calibrar isso. A gente estamos em conversas com os legisladores nesse sentido,
E é natural que, às vezes, se falte alguma coisa, ou se venha, num primeiro momento, com excesso, e a regulação evolui momento depois para fazer esse ajuste, porque a história acaba evoluindo de forma pendular, né, para um lado, para o outro, até encontrar o equilíbrio, mas entendemos que não tem outra forma, né? Há bens jurídicos que precisam ser tutelados e que, às vezes, essa tutela inviabiliza atividades muito pequenas, né? Vou dar um exemplo. Para abrir uma banca de jornal, são poucas as regras que têm que ser seguidas, mas o dano que aquilo pode causar para a sociedade, ele é quase que ínfimo, né? O que é que pode causar uma banca de jornal? Né? Talvez um dano visual ou atrapalhar a passagem de um pedestre, mas uma atividade que mexe com o bolso da população, que capta recursos, que transfere recursos de forma imediata, etc., pode viabilizar danos que são muito caros à sociedade. E é por isso que a regulação ela entra para dizer que certas atividades são proibidas, certas atividades são reguladas, certas atividades precisam de uma atenção ou reporte especial, e que a partir daquela régua que vença o melhor, o mais eficiente, o mais criativo, o que oferece a melhor experiência para o investidor, para o usuário, que dá retorno, etc. É nisso que a gente acredita e é para isso que nós lutamos por um mercado cada vez mais forte para todos. Falando dessa, assim, nesse ponto, né, a gente entende, achei muito bem explicado, inclusive, lembrei até da fala do Canhada, né, que estava falando aqui mais cedo, que tem umas atividades que eles regulam, assim, por tamanho, né, então você tem uma startup ali até 50 milhões, essas regras, né, a partir disso já complica um pouquinho mais, porque querendo ou não, essas regulamentações são barreiras de entrada para o mercado, né, então é realmente com muito cuidado que pelo menos teoricamente eles deveriam ter bastante cuidado, né, na pele dos reguladores em risco, né, infelizmente, mas realmente são barreiras de entrada que têm que ser vistas com cuidado, e inclusive por isso, né, a gente vê a importância da gente estar lá, prestando atenção no que eles estão fazendo, né, tentando amenizar as barreiras de entrada que com certeza terão ainda bem mais, né, e falando nessa voz, né, que é até o título aqui da conversa, você acha que a criptoeconomia tem voz no Brasil, né? Ou melhor, em Brasília? Tem. Em verdade, talvez o nosso problema, ou por assim dizer, a nossa dificuldade atual é que a criptoeconomia tem muitas vozes, né? E é difícil quando se ecoam muitas vozes se entender, né, como num show, ou quando várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, o que aquelas pessoas estão querendo dizer, o que é relevante para cada uma delas. A AB Cripto, ela procura ser um grande canal para ecoar essas vozes, mas é certo que ela não congrega ainda nem representa todo o mercado de criptoeconomia no Brasil. Nós temos a nossa relevância, a nossa significância, temos muito respeito por aqueles que não estão associados à AB Cripto, ou que estão vinculados a outras associações ou linhas de pensamento, afinal é pela diversidade, pela conversa e pelas posições diferentes que a gente evolui enquanto sociedade, enquanto economia, mas a AB Cripto tem se posicionado como essa voz, é uma voz muito séria, uma voz muito requerida, né? Temos interlocução com todos os órgãos de governo, temos interlocução até com agentes e empresas que muitas vezes o mercado vislumbra como concorrentes ou alguém a ser batido. A gente não entende assim, tem lugar para todo mundo, então temos interlocução com a Febraban, conversamos com os bancos, conversamos com o Ministério Público, com o Judiciário, com o Ministério da Economia, Ministério da Justiça, com as duas casas que constituem o Poder Legislativo Federal, tanto a Câmara quanto o Senado, e a gente está buscando construir algo de consenso que faça sentido para todos. Como eu disse, uma régua mínima que estabeleça as condições em que, menos do que aquilo, para a segurança de todos, ninguém poderá atuar com menos do que aquelas condições e circunstâncias, e a partir dali, mais uma vez, né, que vença o melhor, o mais criativo, o mais user-friendly, o melhor para o cliente, e assim por diante. Aqui,
enquanto não houver regra, né, fica difícil uma regra específica, e nós, no Brasil, sofremos muito com isso. Nós sofremos, por exemplo, concorrência de empresas que do exterior prestam serviços ou oferecem serviços aqui no Brasil, concorrendo com as empresas aqui sediadas, e elas não respeitam a questão da tributação. Então, se ela não paga tributos no Brasil, é evidente que ela pode praticar preços e taxas mais baixas. Ela não contrata aqui, não segue as leis trabalhistas. Se o cliente tiver qualquer problema em relação à sua conta, um bloqueio, não adianta ir reclamar no PROCON, no Ministério Público, que não há o que fazer, nem aqui ela está e nem tem representantes. Então, a gente está querendo criar essas condições mínimas para que toda e qualquer empresa, todo e qualquer agente possa atuar com liberdade e com a possibilidade de fazer diferença no mercado, que, mais uma vez, é muito profundo e tem oportunidades para todos. Beleza. Tem uma dúvida aqui que veio à mente, que eu acho que é relevante para mim como investidor e para as pessoas que também investem em criptomoedas, né, e estão assistindo a gente, que é você que está prestando atenção nisso, porque o investidor ele tem que estar prestando atenção em muita coisa, às vezes ele deixa uma ou outra coisa de lado, né, e foca no que ele entende mais, mas nesse caso da conversa com os reguladores, com Brasília, enfim, com a CVM, com a Febraban, com todo mundo, você está vendo essas conversas com otimismo ou com pessimismo em relação à criptoeconomia no Brasil? Tipo, sei lá, tá difícil ou tá fácil o seu trabalho? Aí eu tenho um viés otimista, então a gente fica naturalmente contaminado com... Eu sempre gosto de ver o copo mais cheio do que vazio. Naturalmente eu sou otimista, mas independente desse viés, eu vejo com muito otimismo. Talvez a maior concorrência para a regulação e para essas discussões evoluírem mais rapidamente no Congresso, hoje em dia, não esteja em questões de alinhamento de valores, ou de regras, ou de posições, muito pelo contrário. A gente concorre hoje com uma agenda de demandas que, por vezes, se sobrepassa e se torna mais urgente ou relevante. Por exemplo, nós hoje temos uma CPI super importante no Congresso, a CPI da pandemia, tem todos os temas ligados à recuperação econômica, a mudança na taxação do imposto de renda, né, a questão dos valores de auxílio emergencial, e tudo isso demanda uma atenção do Congresso que, por vezes, quando a gente trata ou volta a tratar do tema de regulação de criptoeconomia, temos que ouvir e entender que, olha, não é para agora, o momento não é esse, como que eu vou justificar pautar um projeto ligado agora à regulação de um setor específico, quando eu tenho uma pandemia para enfrentar uma situação econômica difícil, etc. Então, há muito interesse e vontade, tanto é que temos 6 projetos tramitando nas duas casas, 3 e 3, um em cada casa. Isso deve confluir em algum momento, inclusive os projetos no Senado já confluíram e foram agregados num projeto único, na Câmara ainda não, e está evoluindo super bem, a ponto de eu lhe dizer que muito provavelmente nós vamos conseguir atingir um consenso até o final do ano, eu acredito, um desenho que faça sentido para todos, e vamos então somente esperar uma janela em que para o Congresso esse tema possa ser pautado, analisado com a atenção que ele merece e aprovado a depender do que aconteça em relação à pandemia, à economia e os demais temas em geral. Mas está andando bem sim. Lá para dezembro, mais ou menos, você espera que esteja a última versão da regulamentação? Eu te diria, já... até dezembro, difícil falar a última, né? Porque em matéria de processo legislativo, é muito parecido quando a gente faz o nosso business plan, né? O planejamento de negócio, ou vai fazer aquelas apresentações de roadshow para investidores, para captar série A, série B, seed money, venture capital, né? Muitas vezes a gente fecha e faz, essa é a última versão up-to-date. Aí você faz uma apresentação ou surge alguma dúvida, nossa, eu vou mudar isso aqui que vai ficar melhor. Realmente tem razão, vamos trocar esse slide. Em relação ao processo legislativo, é parecido. A gente imagina que as grandes discussões vão estar
alinhadas até o final do ano, então não diria nem lá para dezembro, eu diria até dezembro, com um pouco de sorte antes, e sem prejuízo de, no momento final, nas discussões de voto, aprovação, nos destaques, nas emendas, etc., sofrer um pouco de alteração. Isso é da dinâmica do processo legislativo, e é bom que seja assim, né? É isso que faz parte da democracia. Então, com o Bitcoin a mais ou menos a uns 100 mil dólares, a gente já vai estar alinhado na regulamentação. Sim. Tô brincando, gente. Sem previsão, né? Com certeza. É aquela coisa, né? Quanto mais a gente trabalha, mais sorte tem. Então, a gente está trabalhando duro nisso e com um pouco de sorte, ela vem, acontecerá em boa hora, até antes do que a gente imagina. E o objetivo, eu acho que vale sempre ressaltar, né? É definir ali as condições mínimas de atuação para o benefício do investidor, do empreendedor. Tem empreendedor também que investe dinheiro, que gera emprego, paga aluguel, paga tributos, etc., e está de olho no seu retorno. Tem os seus investidores, tem todo o ecossistema que funciona ali, né? E é para o benefício de todos e que isso não atrapalhe nem diminua o interesse nas atividades, nas diversas oportunidades que a criptoeconomia traz. Muito pelo contrário, que dê segurança para que esses investimentos aconteçam de forma mais rápida e intensa. Esse que é o objetivo. Tem um assunto, Rodrigo, não sei se você se sente confortável em comentar ou se tem uma opinião formada, né? Porque que é o lobismo. Que o lobismo, quando a gente fala isso no Brasil, a pessoa já vê assim com a conotação totalmente negativa, até criminosa, corrupta e tal. Enquanto que em outros lugares no mundo já é uma atividade regulamentada, inclusive, né? É uma coisa normal, é uma coisa de conversa, de diálogo, enfim. E perguntando assim, se você acha que aqui isso deveria ser mais forte, se a atuação da própria Bcrypto poderia ser mais incisiva de alguma forma, porque assim, nos Estados Unidos a gente vê a Coinbase, a Ripple, grandes projetos que investem uma grana pesada, assim, abertamente, isso é completamente normal nos Estados Unidos, em lobby, né? Em conversa com os reguladores para deixar eles mais próximos. Eu particularmente... Você tem alguma opinião sobre isso? Tenho, claro. Particularmente, o modelo americano, ele permite e autoriza e regula e é super identificado os profissionais de relações governamentais ou lobby, como se diz, eles usam até crachás, né, com o nome e a empresa que eles representam e circulam no Congresso e falam com os parlamentares e dão opinião, etc. Eu gosto muito do modelo brasileiro, né, em que isso não é feito individualmente por empresa, isso é feito por entidades de classe ou associações, como é o caso da Bcrypto, que representam uma boa parcela, se não a maioria, de determinados mercados. Então, é natural que em questões ligadas ao mercado bancário, os congressistas, a Receita Federal, né, e todas as entidades de classe, os stakeholders, o Ministério Público, quando é o caso, o Judiciário, os tribunais, queiram ouvir a opinião da FEBRABAN. É natural quando se fala dos advogados, da defesa, dos interesses, né, ligados ao jurídico, que se ouça a OAB, né? É natural até quando se quer falar de Igreja Católica que se ouça a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, né? A Bcrypto, ela se posiciona assim, a gente congrega ali 6 empresas do setor, não é um número em quantidade muito relevante, mas em transações é bastante relevante. Nós já representamos algo como 40% do mercado em volume transacionado, né? Então, apesar de não congregar ainda todas as empresas, elas são muito bem-vindas a querer se associar à Bcrypto. Aliás, aqui vai um dado curioso. Nós recebemos cerca de 2 pedidos de associação por semana. E, no entanto, seja porque também não temos a figura do associado pessoa física, e seja porque a associação de empresas demanda toda uma aderência ao código de autorregulação, aos termos de conduta, etc., a régua da Bcrypto é uma régua bastante alta. Este ano, por exemplo, éramos 4 e aceitamos 2 novos membros, hoje somos 6.
Então, a gente não tem essa vocação, essa pressa, esse interesse de ter um número grande de associados. A gente tem interesse de ter uma representatividade coerente com os nossos valores, né? E se é coerente com os valores, se adere ao código de conduta, se aceita a autorregulação e se presta a adotar as melhores práticas para o setor, a AB Cripto recebe de braços abertos. Então, quanto a essa questão da defesa dos interesses, absolutamente natural que as entidades de classe, as associações, as confederações se posicionem na defesa dos seus associados naquilo que julgam relevante. E longe de achar isso pejorativo ou ruim, eu penso que é a forma democrática correta de defender os interesses que se acredita. Beleza, excelente. Pessoas físicas já tentaram se associar a B-Cripto? Várias pedem. Vendedores, P2P, alguma coisa assim? Em geral, são investidores no setor, pessoas que querem entender um pouco mais, frequentar reuniões da B-Cripto para aprender um pouco mais sobre as diferentes formas de investimento, que seriam, como é que se escolhe um investimento, uma exchange mais adequada, e a gente não tem ainda essa estrutura para atender pessoas físicas. No futuro próximo, talvez. Então, por enquanto, nós não estamos aceitando pessoas físicas, mas nós recebemos pedidos de empresas de todos os portes, desde empresas enormes até empresas pequenas, e até de pessoas físicas para se associar. Inclusive até de entidades públicas, autoridades de governo, etc. Quando não tem a associação direta, né, associada à B-Cripto, tem a associação institucional também. Certo. Estava pensando se elas elas têm que aderir antes às regras, por exemplo, de autorregulamentação para entrar com um pedido? Será que... Não, elas entram com um pedido, aí nós pedimos uma documentação prévia para analisar quem é a empresa, quem são os associados, toda uma pesquisa de conduta, se não existe nada que desabone a empresa ou seus sócios, né, para fazer parte da associação. Depois isso é levado à reunião dos associados que deliberam e votam, então é uma decisão colegiada, não é uma decisão minha, nem de uma pessoa específica, de um setor, é de todos os associados que votam. E uma vez que se aprove aquele ingresso, ele não ingressa automaticamente, ele ingressa quando ele adere ao código de autorregulamentação, aos termos de conduta, preenche a ficha de cadastro e aí sim ele adere e está sujeito não só àquelas regras de autorregulação, como até a fiscalização esporádica da própria AB Cripto para verificar se todas aquelas regras têm sido cumpridas em tempo e a contento. É isso que eu ia perguntar também. Tem uma garantia da própria AB Cripto de que essas corretoras e empresas estão seguindo, de fato, o código, não é uma promessa individual de cada uma, né? Não, e nós fazemos essas verificações periódicas. Esse ano até está um pouquinho atrasado para o que nós gostaríamos em vista da pandemia, porque o ideal é sempre com visitas presenciais, checagem de documentos, de procedimentos, conversas diárias com pessoas, e por conta da questão da pandemia da saúde pública, isso foi espaçado, mas até o final do ano nós vamos validar de novo, entre todos os associados, o cumprimento e a observância das regras da associação. E ano após ano isso tem sido feito. Excelente. Rodrigo, queria te perguntar mais uma coisa. Como é que você enxerga a regulamentação do Bitcoin? Que, assim, a gente está num mundo que a gente vê assim, que o código é a lei, né? O blockchain, ele é discutivelmente um sistema monetário onde as regras já estão postas. E se você descumpri-las, você simplesmente é desligado da rede, né, de uma rede distribuída, P2P, e que as pessoas simplesmente forcam, assim, a bel prazer, né? Você pode forcar sozinho, não vai adiantar nada. Outros forks, como a gente viu, Bitcoin Cash, né, Bitcoin Gold, enfim, que são forks de cadeia, né, de outras criptomoedas com outras regras, mas assim, o código é a lei no Bitcoin, você simplesmente não consegue descumprir
o código porque você simplesmente é abandonado, né? Tem gente até que compara assim com a própria democracia ou até uma anarquia organizada, né, dentro do próprio blockchain. E tem gente que fala em regulamentar a criptomoeda e outras em que, não, isso não tem sentido, o código é a lei, a gente pode regulamentar empresas que atuam no setor, né, que distribuem isso para seus usuários, clientes. Como é que você enxerga essas duas coisas? É inútil tentar regulamentar o Bitcoin? O que você Do acha? ponto de vista da tecnologia em si, né, do código e de como ele é construído e das suas regras de negócio, é mais do que impossível. A palavra não é impossível, a palavra é sem sentido, é inadequado. Não é por aí. O que tende a ser feito, é onde a gente enxerga o papel da regulação, são nos momentos de entrada no ativo e de saída do ativo com a sua conversão para o sistema financeiro. Né? Então, quando se converte ou se transita do sistema financeiro nacional ou internacional para a criptoeconomia e depois se faz a volta da criptoeconomia para o sistema financeiro, essa é onde se deve observar a regulação, tanto do ponto de vista da tributação como da questão de compliance específico, né? E lembra muito, com todas as diferenças que isso tem, mas a questão, por exemplo, do desenvolvimento de softwares, né? Porque no final do dia é software mesmo, né? Quando uma empresa se propõe a produzir um software, seja ele qual for, um editor de texto, um programa para ver ou tratar imagens, etc., a regulação não entra para dizer como ele tem que escrever aquele software, que features ele deve ter, o que ele faz, o que ele não faz, para que ele serve ou não. Mas quando aquele software é comercializado, vai ser vendido, né, para quem vai ser vendido, quem pode comprar, os termos e usos, etc., aí você tem toda uma regulação, desde, mais uma vez, da parte tributária, da parte dos direitos civis, afinal, se eu paguei por aquilo, eu tenho direito a receber algo, garantias, e assim por diante. Então, tende a ser nesse sentido, ou parecido com isso, mas onde isso vai terminar e a evolução, acho que ainda é cedo para dizer. Maravilha, maravilha. Para a gente encerrar, né, a gente vai ter aí mais uns 7 minutos, né, de conversa, depois vai ter um intervalo e mais uma conversa, mais uma palestra aí para quem está ouvindo. Como é que você acha, Rodrigo? Como é que você acredita, na verdade, né, que o mercado vai se desenvolver daqui para frente? Quais são os principais desafios para a gente, como setor, para as empresas, para a Bcrypto? E também oportunidades, né, para investidores. E aí você pode associar, misturar opinião pessoal com da Bcrypto, fica a seu critério, à vontade. E também onde a gente te encontra, né, e como encontra a Bcrypto e como as pessoas podem se beneficiar com esse trabalho. Perfeito. Mais uma vez, eu particularmente acho que a gente está ali arranhando a superfície do iceberg e que esse mercado é tão profundo e tem tanto ainda para crescer que é difícil até dizer para onde ele vai. Quando nós pensamos na tecnologia do blockchain, né, em quão disruptiva e adaptável ela rapidamente se imagina que no final eu não vou precisar dos cartórios, né? Eu posso ter esses registros em blockchain, em transferência direta, com velocidade, custo ínfimo, etc. Tudo que envolve direito de propriedade, compra de obras de arte, obras de ficção, livros, direitos, etc. Tem muito, muito por fazer. Há quem diga até que o próprio sistema de bolsa, né, na medida em que eu poderia tokenizar ações, né, com os security tokens, eu não precisaria necessariamente de uma bolsa única ou uma bolsa que concorresse aí, porque toda a exchange isso poderia ser descentralizado e todo mundo poderia virar ali um comprador e um vendedor de pedacinhos de empresas, né, ou de ações. Você tem também tudo ligado à economia verde, né, a transação ligada a créditos que são pouco
transacionados ou vistos hoje em dia, como são os créditos de carbono, que são muito específicos, os direitos ligados a meio ambiente, proteção ambiental, né, as questões de natureza social e assim por diante. Então, acho que a gente vai evoluir muito, eventualmente não tanto em novas criptomoedas. Eu acredito muito que a gente vai ter uma convivência aí das moedas soberanas, né, ligadas aos bancos centrais, que vão digitalizar, vai ser o dinheiro digital, e que não vai se confundir com o que é uma criptomoeda, né, como é um Bitcoin. Você sempre vai ter o real ali, ou o dólar, e é digital ou não, ou físico, mas também terão os ativos para investimento e outras transações em rede, ou para pagar programas de fidelidade, algo do gênero, eles vão conviver bem. Então, olha, é difícil dizer, eu acho que a gente está muito, muito no começo, e que é ali uma porta que se abriu para um mundo completamente novo em que estamos explorando. Com relação ao que as pessoas deveriam olhar, ou investir, ou pensar, né, no futuro, é muito legal ver a próxima onda, né? O que está posto aqui, o que tende a surgir, como é que você antecipa isso do ponto de vista do empreendedor. Do ponto de vista do investidor pessoa física, sempre olhar a segurança da empresa que se está investindo, se ela é associada a alguma associação de classe, se ela tem endereço no Brasil, se ela responde e reporta para os órgãos de controle aqui, e assim por diante. Então, dia após dia, nós estamos evoluindo no sentido de ser um mercado mais seguro, mais formal, sem prejuízo, porque eu realmente não vi nenhum prejuízo ainda para o desenvolvimento de tecnologia. Se olha em mercados um pouco mais evoluídos, em que já existem exchanges listadas em bolsa, com ações, etc., como o mercado americano, e toda a regulação que lá foi feita, não só não prejudicou o mercado, como deu uma abertura, né, um fundamento para o crescimento que permitiu que a velocidade desse crescimento, dessa exponenciação fosse enorme, né, como empresas como Coinbase e tantas outras que estão aí, Gemini, desbravando o mercado americano. Acho que no Brasil vai acontecer a mesma coisa, a gente já tem indicativos de boas empresas, boa parte delas associada à Bcrypto, já se estruturando para processos mais maduros de investimento, abertura de capital, lançamento de outras empresas que se complementam e assim por diante, e tende a ser por aí. Eu estou bastante animado com o setor, bastante animado com a possibilidade, e acho que esse mundo promete. Excelente, Rodrigo. Eu também, né, vejo mais ou menos dessa forma. Tem as corretoras lá americanas entrando na Bolsa de Valores. Assim, eu só vejo também que talvez corretoras sejam assim um passo que fique para trás, porque a gente vai ver essa descentralização, né, disso tudo, e talvez assim, e não estou falando nem de corretora de criptomoeda, estou falando da B3 mesmo, de coisas grandes, né, realmente grandes. A gente vai listar essas empresas aí de uma forma bem mais aberta, eu espero, no futuro, e vamos ver essas inovações aí. A gente vai entrar agora no intervalo, né, às 15h40 até às 16 horas, e vai ter mais uma palestra aí para quem está assistindo. Muito obrigado para quem viu, né? Quer terminar com mais algum comentário, Rodrigo? Eu queria agradecer mais uma vez, Gustavo, as perguntas, a oportunidade. Queria dar os parabéns pelo evento, agradecer a todos que nos assistem, parabenizar a Nova Dax pelo apoio institucional e dizer que contem com a Bcrypto. A gente está evoluindo também junto com o mercado. Vamos ter boas novidades agora no segundo semestre, com o site novo e atualizado. Vamos lançar agora as primeiras publicações de educação voltados para a pessoa física, daquilo que são os pontos de atenção e que a gente acredita que deve ser observado para investir, para entrar nesse setor. Então, a gente espera fazer parte aí da vida de todos e contribuir mesmo para que o mercado de criptoeconomia, de criptoativos, de tokens, de moedas alternativas,
seja o mais diverso, o mais profícuo e o mais eficiente possível. Então, para nós é uma grande oportunidade e sempre que preciso, contem conosco. Poxa, obrigado, Rodrigo. Queria agradecer também você esclarecer bastante desse assunto. Agradecer a todo mundo que ouviu a gente e a Nova Dax pela oportunidade também. Obrigado, uma ótima tarde a todos.